Seja bem-vindo ao podcast Conexões de Esperança. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Hoje, as nossas considerações estão baseadas no capítulo 35 do livro Atos dos Apóstolos. Neste capítulo, nós lemos assim: após muitos inevitáveis atrasos, Paulo chegou afinal a Corinto, cenário de tantos trabalhos ansiosos do passado, e por algum tempo objeto de profunda solicitude. Os crentes de Corinto, tão propensos antes a perder de vista o seu alto chamado em Cristo, tinham desenvolvido a força do caráter cristão. Suas palavras e atos revelavam o poder transformador da graça de Deus, e eram eles agora uma potente força para o bem nesse centro de paganismo e de superstição. Durante sua permanência em Corinto, Paulo achou tempo para projetar novos e mais vastos campos de trabalho. Sua projetada viagem a Roma ocupava especialmente os seus pensamentos. Ver a fé cristã firmemente estabelecida no grande centro do mundo conhecido era uma de suas mais caras esperanças e acalentados planos. Uma igreja já havia sido estabelecida em Roma, e o apóstolo desejava conseguir a cooperação dos crentes dali na obra a ser promovida na Itália e em outros países. A fim de preparar o caminho para os seus trabalhos entre esses irmãos, enviou-lhes uma carta, anunciando o seu intento de visitar Roma. Em sua epístola aos Romanos, Paulo expôs os grandes princípios do Evangelho e mostrava que as esperanças e promessas que haviam pertencido antes aos judeus eram agora oferecidas também aos gentios. Com grande clareza e poder, o apóstolo apresentava a doutrina da justificação pela fé em Cristo. Através dos séculos, a grande verdade da justificação pela fé tem permanecido como um poderoso farol a guiar os pecadores arrependidos ao caminho da vida. Foi essa luz que dissipou as trevas que envolviam a mente de Lutero e revelou-lhe o poder do sangue de Cristo para purificar do pecado. A mesma luz tem guiado a verdadeira fonte de perdão e de paz milhares de seres sobrecarregados de pecado. Cada cristão tem motivos para agradecer a Deus pela epístola aos Romanos. Nesta carta, Paulo deu livre expressão às suas preocupações em favor dos judeus. Constantemente estava pedindo a Deus para operar em favor dos israelitas que haviam deixado de reconhecer a Jesus de Nazaré como o Messias prometido. Os judeus foram o povo escolhido de Deus, por cujo intermédio ele se propuseram abençoar toda a humanidade. Dentre eles, Deus havia levantado muitos profetas. Estes haviam predito o advento de um Redentor, que devia ser rejeitado e morto pelos que deveriam ter sido os primeiros a reconhecê-lo como o prometido. Muito embora houvesse Israel rejeitado seu filho, Deus não os rejeitou. Note como Paulo continua a argumentar. Digo, pois, porventura, rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala de Deus contra Israel, dizendo: Senhor, matar os teus profetas e derribar os teus altares, e só eu fiquei e busco a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões,
que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, agora, nesse tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. Israel tinha tropeçado e caído, mas isso não tornara impossível para eles se levantarem outra vez. Era propósito de Deus que a sua graça fosse revelada entre os gentios, bem como aos israelitas. Isso havia sido claramente esboçado nas profecias do Antigo Testamento. Não obstante haver Israel falhado como nação, havia entre eles um considerável remanescente em condições de ser salvo. Ao tempo do advento do Salvador, houve homens e mulheres fiéis que receberam com alegria a mensagem de João Batista e foram assim levados a estudar de novo as profecias referentes ao Messias. Quando a igreja cristã primitiva foi fundada, foi ela composta desses fiéis judeus que reconheceram Jesus de Nazaré como aquele cujo advento haviam almejado. Paulo relaciona o remanescente de Israel a uma boa oliveira, de que alguns galhos foram quebrados, e compara os gentios aos ramos de uma oliveira silvestre, enxertados no tronco da oliveira-mãe. Devido à incredulidade e à rejeição do propósito do céu para eles, Israel, como nação, perdera sua ligação com Deus. Mas os ramos que haviam sido cortados do tronco, Deus podia ligar ao verdadeiro tronco de Israel, o remanescente que havia permanecido fiel ao Deus de seus pais. Na leitura de hoje, nos deparamos com questões extremamente significativas. Em primeiro lugar, vem a lembrança de que a condição em que nós nos encontramos no momento não precisa ser definitiva. A igreja de Corinto havia passado por muitos problemas, por uma fase em que quase havia desaparecido completamente o evangelho da graça do seu meio. Mas ouviram as admoestações enviadas por Deus através de Paulo, e ao aceitarem os conselhos revelados, houve uma transformação e mudança na sua história. Nós podemos hoje crescer, estamos em condição muito mais vantajosa, muito mais próximos de Deus, muito mais no centro da sua vontade do que ontem. Não estacionemos na fé, não permaneçamos onde estamos, mas busquemos a cada dia o crescimento na graça, no conhecimento e na prática do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. De Corinto, Paulo, ansiando ir ter com os crentes de Roma, escreve-lhes uma epístola que tem se tornado talvez a mais significativa de todas as cartas de Paulo, porque Paulo aborda nesta carta escrita aos Romanos um dos temas mais importantes do cristianismo, a justificação pela fé. Este assunto não é complicado, ele é simples, mas tem sido tema de debates, de questionamentos teológicos, de heresias, de apostasias e de divisões da Igreja de Deus, assim como de renovação, de crescimento, de mudança de vida. A verdade que Paulo afirma é que nós não somos amados por Deus, não somos salvos por Ele, por qualquer status que nos seja natural. Não é pelo lar em que nascemos, pelo sangue, pela genética que trazemos em nós, que temos a salvação garantida. Nós somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. É o amor de Deus, a sua bondade, que nos livra das trevas e nos conduz até o reino de Deus. Embora a salvação tenha sido proclamada primeiramente aos judeus, ser judeu não trazia nenhuma vantagem definida e acima das dos demais. Ser judeu representava apenas o privilégio de ouvir com mais facilidade e, em primeiro lugar, o Evangelho de Deus. O chamado para ser judeu tinha a ver
antes de mais nada, com uma missão, a missão de proclamar o Evangelho a todo mundo, a missão de ser a igreja de Jesus, a missão de ser usado para salvar pessoas, e não de privilégios específicos e particulares. Mas os judeus não compreenderam isso. Eles se julgaram privilegiados, se julgaram acima dos demais e erigiram muros em torno de si, achando que tinham privilégios que os outros não possuíam. Achavam-se os únicos dignos da salvação. Só que, infelizmente, quando Jesus Cristo veio, fecharam-lhe o coração. Rejeitaram a última oportunidade, a única chance de graça, a única possibilidade de salvação. Sem Cristo, sangue, origem, genética, família, não representava absolutamente nada. Deixaram de cumprir o propósito de Deus. E quando a nação de Israel rejeita Jesus Cristo como o seu Salvador, Deus agora estende o chamado para ser igreja, para pessoas que não formavam mais uma única nação, mas que formavam agora uma família dentro da igreja de Deus. Uma família composta por pessoas de todas as etnias, de todas as raças, de todos os lugares. Uma família formada por gentios e por judeus. Só que o fato de Deus chamar pessoas de fora da nação judaica não significa que a salvação estava de toda fechada para o povo de Israel. Deus continua amando e desejando a salvação dos israelitas. Deus ainda continua almejando salvar o povo que ele chamou inicialmente para ser os representantes do seu evangelho. Embora tenham rejeitado como nação a sua missão, alguns aceitaram. E é a partir do judaísmo que nós hoje temos o cristianismo. Ser cristão é uma bênção, mas ser cristão não nos torna os únicos dignos de recebermos a graça de Jesus. Os judeus também têm esta possibilidade. O único requisito é que abram o seu coração para Jesus Cristo. Assim como os judeus não eram salvos por genética, por berço, por condições de nascimento, por nacionalidade, ou por obras praticadas, ou por antiguidade da fé, nós também hoje não somos salvos por Deus por qualquer outra coisa que não seja o sangue de Jesus. Não importa a sua história, não importa o tempo de batismo, não importa quanto trabalho missionário você faça, não importa quem você é, não importa a sua cultura, não importa o seu dinheiro, isso não faz diferença diante de Deus quanto à salvação. A salvação é unicamente pela graça de Jesus Cristo, através do seu sangue derramado, pela fé que depositamos nele como o nosso Salvador. Esse é o centro da mensagem da justificação pela fé. Paulo insiste aos romanos: se Deus não poupou os judeus que rejeitaram a fé, antes cortou esses ramos, expandindo o evangelho para aqueles que antes não faziam parte da família, certamente Deus também não coloca em privilégio acima dos outros nenhum dos gentios. A salvação para todos é de igual maneira. Todos precisamos ter o coração aberto para Jesus e entender que é unicamente contemplando a cruz de Cristo e limpos, purificados pelo seu sangue, que nós podemos ser salvos. Os privilégios especiais dados por Deus aos gentios não significavam que eles eram únicos e exclusivos, que eles tinham outro acesso ao Pai que não por Jesus Cristo, que poderiam ser salvos por outros meios que não pela graça do Salvador. Jesus continua sendo o único caminho de volta à casa do Pai. Que nós, nesse dia, possamos nos apegar a Jesus com toda a nossa fé, de todo o nosso coração.
que não confiemos em qualquer outro meio para obtermos de Deus a sua bondade e a sua misericórdia. Não confie em tempo de igreja, não confie na profissão de fé dos seus antepassados, não confie naquilo que você já realizou no passado, porque a salvação é uma obra presente e constante. É um aceitar Jesus e permanecer nele para sempre. Que Deus mantenha você firme na fé a cada dia, até que Jesus volte para nos buscar. Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.